honoris causa, em memória ao senhor Rolando Boldrin. Essa reunião, como já dito, já está sendo transmitida e vai ficar armazenada no canal YouTube da Unesp, como todas as nossas mídias e todas as nossas questões acontecem de acordo com as regras que temos aqui. Inicialmente, desejo à família, aos amigos aqui presentes, sucesso na reunião de hoje, que todos nós tenhamos uma reunião bem profícua, a homenagem muito merecida, e agradeço a presença de todos. Passo, então, agora ao professor Pascoal Barretti, nosso magnífico reitor, para que faça a abertura formal da reunião. Autoridades presentes, senhoras e senhores, declaro aberta a solenidade do Conselho Universitário da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho para a outorga do título de honoris causa em memória ao senhor Rolando Boldrin. Convido a todos para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Eu sei.
Senhoras e senhores, autoridades presentes, convidados, familiares, todos sejam muito bem-vindos. Então, damos início aqui à cerimônia de outorga do título de doutor honoris causa ao senhor Rolando Boldrin. A Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, tem a honra de receber todos os presentes aqui nesta cerimônia. E então, já neste início, destacando aqui, já na composição da mesa, o magnífico professor, magnífico reitor da Unesp, professor Dr. Pascoal Barretti, presidente dos trabalhos aqui dessa mesa diretora, a vice-reitora da Unesp, professora Maísa Furlan, o secretário-geral da Unesp, professor Dr. Erivaldo Silva. E agora, para a composição da mesa, né, gostaria agora de anunciar, para conduzir a mesa, eu gostaria de anunciar a comissão de honra, que conduzirá a mesa a senhora Patrícia Tereza Maia Boldrin, que receberá a homenagem em memória do senhor Rolando Boldrin. Então, eu gostaria de destacar aqui a comissão de honra e pedir que se levante e acompanhe ali o Jorge Serigato do cerimonial. Professor Dr. Raul Borges Guimarães, pró-reitor de Extensão Universitária e Cultura da Unesp. Professor Dr. José Alexandre Matelli, diretor da Faculdade de Engenharia e Ciências da Unesp, campus de Guaratinguetá e coautor da propositura do título de doutor honoris causa ao senhor Rolando Boldrin. A professora doutora Fernanda Henriques, diretora da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design da Unesp, campus de Bauru, e presidente do Fórum de Diretores. E o professor doutor Wagner Francisco Araújo Sintra, diretor do Instituto de Artes da Unesp, campus de São Paulo. Eles estão, então, se dirigindo ali para receber a senhora Patrícia Tereza Maia Boldrin. E agora, senhoras e senhores, então, eu gostaria de anunciar a entrada no auditório da senhora Patrícia Maia Boldrin, acompanhada pela comissão de honra, que a conduzirá até a mesa diretora. Por favor. Vamos recebê-los com aplausos, por favor. Convidou o professor Matelli e a senhora Patrícia Maia a comporem esta mesa diretora dos trabalhos, essa mesa solene. Aos demais membros da comissão de honra, professor Raul, Fernanda, Henriques e Wagner Sintra, para voltarem, então, aos seus assentos. Muito obrigado. Como ato contínuo aqui, eu gostaria de apresentar o Mazinho Quevedo, que fez aqui a apresentação do hino nacional brasileiro com maestria. Mazinho Quevedo, nome artístico de Osmar Lucianetti Quevedo. Mazinho Quevedo é um cantor, instrumentista, compositor e apresentador de programa de TV brasileiro, considerado um dos maiores propagadores e estudiosos da cultura caipira. Mazinho, vamos ouvir, então, mais uma apresentação sua neste momento, Mazinho? Um prazer. Bom dia a todos. Eu queria falar algumas palavrinhas assim, porque acho que somos todos aqui beneficiários da obra desse grande artista brasileiro, Rolando Boldrin. Vejo com emoção também que presente o Saulo Laranjeira, esse grande artista, e outros do Brasil. Quem que não acordou domingo de manhã e escutou a viola? Eu faço isso desde 1980 e foi o primeiro programa de televisão que eu tive a chance, né? Eu queria contar uma breve história também, se me permitir. Quando que eu ouvi falar de Rolando Boldrin? Uma vez meu pai, que trabalhava no Banespa, lá em Adamantina, não sei se vocês conhecem, lá no Velho Oeste, Velho Oeste Paulista, chegou com um compacto simples.
Tenho certeza que o pessoal mais novo não sabe o que é um compacto simples. Era um disquinho que tinha 2 lados assim, né? Para variar. E tinha uma música assim, ó. Olha o vento que vem forte, tem medo da morte quem quer. Eu não tenho medo, olha o que é isso. Toma mais cuidado, esse é seu serviço. De um lado, o outro tinha assim. Quando falta o teu amor, meu violão me consola. Vou cantando, tiro versos, meu samba desenrola. Juro que ninguém hoje me tira a viola. Juro que ninguém hoje me tira a viola. Esse era o tom da outra também. Acho que vocês não lembram dessa música, mas foi um dos primeiros discos e trabalhos do Rolando Boldrin. Quando eu ouvi falar de Rolando Boldrin, aquela frase, hoje ninguém me tira a viola, parece que uma criança, né, naquela época, acreditou e nunca mais ninguém me tirou a viola. Eu vou fazer o vídeo de Vida Marvada aqui e queria convidar todos vocês para a gente cantar. Acho que essa aqui é nossa, né? Não é só eu que vou cantar, não. Vocês vão cantar junto comigo. Roga um boato aqui de onde eu moro, que as mágoas que eu choro são mal ponteadas. E do capim mascado do meu boi, a baba sempre foi santa e purificada. Escute pequenininho, fraco e miradinho, a ração da estrada. Vou mastigando o mundo e ruminando, e assim vou tocando essa vida marvada. Comigo! É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda moda é um remédio pros meus desenganos. Vamos lá! É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora desse plano. A todo aquele que só fala que eu não sei viver, cadê? Chega lá em casa pra uma visitinha, verso não é verso da vida inteirinha. De encontrar-me nunca teretê, há de encontrar-me nunca teretê. Tem um ditado dito como certo, e cavalo esperto não espanta a boiada. E quem derruba o mundo respondendo passará berrando essa vida marvada. Pode meu que envelheceu cantando, diz que iluminando dá pra ser feliz. Por isso eu vagueio ponteando e assim procurando minha flor de lis. O coral é que a vida e toda moda é um remédio pros meus desenganos. É que a viola fala alto no meu peito humano, e toda mágoa é um mistério fora desse plano. Pra todo aquele que só fala que eu não sei viver, chegar lá em casa pra uma visitinha, mas só no reverso da vida inteirinha. De encontrar-me nunca teretê, encontrar-me nunca teretê, encontrar-me nunca teretê, encontrar-me nunca teretê.
Obrigado. Bom, neste momento eu gostaria de registrar e agradecer aqui a presença. Nós temos diversas autoridades aqui da universidade, mas também amigos, familiares, companheiros de trabalho e de história de vida, né, de Rolando Boldrin, e destacar aqui, especialmente neste momento, a presença das filhas Mariana Maia Peixoto Camargo, Paula Maia Peixoto Camargo, do sobrinho Lenir Magalhães Boldrin, sobrinho e coordenador musical do Senhor Brasil, também de Saulo Pinto Muniz, ator, que também teremos a oportunidade de ouvir logo mais, né? E a todos os demais presentes, muito obrigado pela honra da presença de vocês aqui nesta solenidade. Anunciamos o pronunciamento panegírico pelo professor Dr. José Alexandre Matelli, diretor da Faculdade de Engenharia e Ciências da Unesp, campus de Guaratinguetá, e coautor da propositura do título de doutor honoris causa ao senhor Rolando Boldrin. Convidamos, então, aqui a essa tribuna, por favor. Bom dia, professor Pascoal. Saúdo a mesa diretora em seu nome, professora Maísa, demais conselheiros, senhora Patrícia, seja muito bem-vinda. Obrigado. Mesmo tendo viajado antes do combinado, como ele mesmo dizia, Rolando Boldrin segue e continuará sendo uma figura superlativa da cultura nacional brasileira. Nascido em 22 de outubro de 1936, em São Joaquim da Barra, no interior de São Paulo, seu precoce talento se materializou cedo. Aos 12 anos, compunha com um de seus muitos irmãos a dupla Boy e Formiga, que chegou a tocar na rádio local. Por incentivo do pai, se mandou para a capital. Passou pelos perrengues típicos daqueles que têm a pulsão de expressar sua arte e dela viver. Mas seus múltiplos talentos eram potentes demais para os obstáculos mundanos, e nas décadas seguintes irromperam para o grande público seus dotes de cantor, compositor, violeiro, autor, poeta, declamador, ator de rádio, compositor, violeiro, autor, poeta e apresentador de TV, contador de causos e divulgador cultural. Dessa miríade de facetas, Rolando via a si mesmo como fundamentalmente um ator, dizendo que, abre aspas, esse tem sido meu trabalho a vida inteira, radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta histórias. Embora se visse como um ator, é difícil deixar de reconhecê-lo como apresentador de TV. Desde o início da década de 1980, comandou diferentes encarnações em diferentes emissoras de um programa de auditório que tinha como principal propósito divulgar os artistas da nossa música regional, a música sertaneja e caipira do Brasil. Aproveitando o espaço na televisão, Rolando trazia nomes consagrados, mas divulgava principalmente os artistas semi-anônimos, ainda carentes de maior projeção, e tratava todos com a mesma deferência e interesse, muitas vezes cantando e tocando junto. Mas não era só música. Havia dança, prosas, exibição de peças teatrais e pequenos documentários e, é claro, contação de causos. Permitam-me agora uma pequena especulação. Tamanha vivência nesses programas, com tanta gente de tantos cantos, musicais e geográficos, talvez tenha acendido em Rolando a chama para o seu projeto mais ambicioso, a monumental obra Vamos Tirar o Brasil da Gaveta, de 2004. É uma caixa com livreto e 8 CDs, totalizando 102 faixas gravadas, muitas de autoria de Rolando, com músicas de ritmos e estilos variados. São 4 discos com canções caipiras, sendo um com participações especiais. 2 discos de samba, um dedicado ao samba urbano e outro a sambas vocalizados. Um disco é de música regional, explicitando a diversidade cultural e natural do Brasil. E o último é um disco de declamações diversas, que se encerra com o poema Pitoco. Numa nota mais pessoal, esse poema tristíssimo, de autoria de Inho Bentico e tapetiningano como eu,
cala fundo em mim, e imagino que também em meus conterrâneos, o magnífico reitor e o ilustríssimo diretor do IBB. Mas vejam que o título da obra é forte, pois remete a algo que está deliberadamente esquecido e escondido, e que precisa ser trazido de volta ao conhecimento das pessoas. A pergunta óbvia, então, é: quem escondeu e por quê? Uma possível resposta pode ser encontrada na canção Querelas do Brasil, música de Maurício Tapajós e letra de Aldir Blanc, imortalizada na interpretação de Elis Regina. É o Brasil predatório, colonizado e subserviente, escondendo o Brasil da sua gente e da sua história, fazendo esquecer de si mesmo. É o Brasil oficial sufocando o Brasil real, como denunciava há tempos Machado de Assis, e mais recentemente Ariano Suassuna, em suas aulas de espetáculo. O Brasil não merece o Brasil está matando o Brasil, dizia Aldir através da melodia de Tapajós cantada por Elis. No entanto, a cultura caipira é resistente. Ela é intrinsecamente resistente, em primeiro lugar. Em que pese a vida no campo ser romantizada por muitos das cidades, para o que o movimento do rock rural dos anos 70 contribuiu bastante, é uma vida rude e de duro labutar. É fisicamente exigente. É preciso acordar cedo para fazer força por muitas horas, sob chuva ou sol. É também emocionalmente exigente, na medida em que todo o trabalho de uma estação pode se perder pelos caprichos meteorológicos ou biológicos da natureza. Em seu Os Parceiros do Rio Bonito, Antônio Cândido, professor emérito desta universidade, traz riquíssimas descrições de elementos culturais da sociedade caipira tradicional, como moradias, artefatos e alimentação, evidenciando categoricamente a rudeza e a dureza desse modo de vida no campo. Um modo de viver que exige resistência de quem o vive, portanto. Cândido vai além e demonstra como a cultura e a resistência da cultura caipira são corolários da própria dureza desse modo de vida, ressaltando como a cultura e o trabalho árduo nas comunidades rurais são imbricados. E o Rolando? Rolando personifica justamente a resistência da cultura caipira. Rolando abriu a gaveta e nos devolveu o Brasil. Além de concretizar um resgate cultural, a obra Vamos Tirar o Brasil da Gaveta é também um símbolo da resistência da cultura caipira, não como uma cultura de nicho, mas como uma legítima expressão da cultura popular brasileira e da nossa própria identidade nacional. Nesse sentido, foi bastante oportuna a nossa homenagem ao Rolando ter sido aprovada por este Conselho em 2022, ano do centenário da Semana de Arte Moderna e do bicentenário da independência do Brasil. Os modernistas da Semana de Arte Moderna buscavam recuperar a identidade nacional indo ao povo. No Brasil muito mais rural que urbano daqueles tempos, ir ao povo implicava necessariamente se deparar com a cultura caipira estudada por Cândido e compreendê-la como parte da identidade nacional brasileira. Hoje em dia, a cultura caipira sobrevive em festas tradicionais, em comunidades afastadas, em pequenas propriedades rurais, em assentamentos e em figuras como Rolando Boldrin. Além do resgate da cultura caipira e da identidade nacional, Rolando resgata também a dignidade do caipira. A dureza da vida rural, em contraposição à confortável e pretensamente sofisticada vida urbana, fez com que os caipiras fossem vistos como ignorantes, grosseiros, indolentes e doentes, como na irascível e amarga caricatura do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato. Já Boldrin, de forma insistente, mas sem ser chato, e sem nenhuma amargura, traz a figura do caipira altivo, divertido, contador de causos, generoso, hospitaleiro, esperto e filosofante. Alguém profundamente íntimo da terra, das águas e dos bichos, e que tem recados significativos para o mundo. Mais ainda, o caipira boldriniano traz, mesmo que de um modo um tanto implícito, a reflexão sobre a relação fundamental entre o homem e o meio natural. Por envolver inúmeros aspectos que não são alheios à engenharia, a relação homem-natureza foi um dos estímulos para que essa homenagem partisse da Faculdade de Engenharia e Ciências de Guaratinguetá. Para ficar apenas em um exemplo, podemos citar a questão do nexo água, energia e alimentos.
em que se busca compreender de maneira unificada os problemas da disponibilidade e consumo de água, da geração e consumo de energia e da produção e consumo de alimentos. Outro estímulo para uma escola de engenharia homenagear Rolando é que engenheiros detêm um corpo de conhecimento técnico e científico que faz sua atuação ser profundamente modificadora do meio natural. Idealmente, essas modificações devem ser sustentáveis e estar a serviço do bem-estar coletivo e da promoção de uma sociedade mais justa, igualitária e fraterna. Mas o que se vê, em grande medida, é que as modificações do meio natural são predatórias e servem a interesses escusos e imediatos de poucos, com todas as consequências dessa escolha: concentração de riquezas, aumento da pobreza e da fome, envenenamento do ar, da água e da terra, aquecimento global, eventos climáticos extremos, extinção de espécies, desertificação e muitos etc. Nesse cenário, é preciso que engenheiros saibam avaliar sua conduta cidadã e profissional e as consequências das suas decisões, ações e escolhas. É necessário, portanto, que os engenheiros tenham uma formação ética e humanística robusta. Muito dessa formação não vem dos bancos escolares, necessariamente, mas pode e deve vir do contato permanente com referências filosóficas, literárias e musicais. A intelectualidade não é, ou não deveria ser, monopólio das humanidades. Nós, engenheiros, temos que ler Cândido, Machado, Ariano e muito mais. Temos que ler Maria Carolina de Jesus, Cora Coralina, Clarice Lispector, Cecília Meirelles, Adélia Prado e muitas outras escritoras e poetisas da nossa língua. Devemos ter alguma familiaridade com o pensamento de Marx, Smith, Arendt, Milton Santos, mas não só. Devemos ouvir Elis, Aldir, Tapajós, a Turma do Rock Rural e tantos outros. E seguir desfrutando e aprendendo mais sobre nós mesmos com a multifacetada obra de Rolando Boldrin. Não poderia ser mais emblemático que Rolando se tornasse doutor por uma universidade como a Unesp, uma universidade que nasceu em vários cantos do nosso interior paulista, justamente para democratizar o acesso ao ensino superior para as pessoas do interior. Uma universidade de origem caipira, feita por e para caipiras, e que hoje vem ganhando cada vez mais espaço nesse mundão velho sem porteira. Exatamente como nosso mais novo colega nesse ano, Rolando Boldrin. Por fim, eu gostaria de agradecer aos familiares de Rolando, na figura de sua esposa, a senhora Patrícia, por terem aceitado receber essa homenagem póstuma. Numa nova nota pessoal, foi um privilégio imenso e uma honra incomensurável ter tido a oportunidade, até me emocionei, de proferir esse elogio, algo que jamais esquecerei e pelo que serei eternamente grato. Agradeço aos meus colegas, professores Perrella, Rubens, Maurício, Armindo e Paulo, pela propositura. Agradeço ao Conselho do Departamento de Química e Energia da FEG, à sua congregação e a este Conselho, pela aprovação por aclamação da homenagem em suas respectivas instâncias por aclamação. Como um prolífico contador de histórias, Rolando nos mostrou que é possível aceitar a provocação do imortal Ailton Krenak, a de que é possível sempre adiar o fim do mundo ao contar mais uma história. Se aceitarmos também nós essa provocação, reconheceremos em Rolando um queridíssimo postergador do fim do mundo e um mestre para que tenhamos coragem, nós, de assumir esse papel. Sob o lema de contar histórias para garantir a continuidade do mundo humano, inauguramos na Unesp, como sugeriu o conselheiro Durval Fernandes, uma nova linhagem de homenageados. Rolando Boldrin é o nosso primeiro doutor honoris causa. Pela atenção e oportunidade, muito obrigado. Adorei o honoris causa. Bem, então, neste momento, anunciamos a leitura e assinatura do termo de outorga do título de doutor honoris causa ao senhor Rolando Boldrin, pelo secretário-geral da Unesp, professor doutor Erivaldo Antônio da Silva.
termo de outorga do título de doutor honoris causa ao senhor Rolando Boldrin, em memória. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2023, às 9 horas, na Escola Paulista de Magistratura, na cidade de São Paulo, em cerimônia presidida pelo professor doutor Pascoal Barretti, magnífico reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, compareceu a senhora Patrícia Tereza Maia Boldrin para receber o título de doutor honoris causa concedido ao senhor Rolando Boldrin, em memória. Concedido, outorgado pela Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, por deliberação do Conselho Universitário, nos termos do inciso 3º do artigo 101 do Estatuto da Universidade. Do diploma, que a seguir será entregue, constam os seguintes termos. Me perdi aqui, só um segundo. República Federativa do Brasil, Unesp, Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho. O reitor da Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, no uso de suas atribuições e em vista da deliberação do Conselho Universitário em sessão de 20 de outubro de 2022, confere a Rolando Boldrin, em memória, o título de doutor honoris causa em reconhecimento à sua valiosa contribuição à cultura brasileira, tanto por meio da valorização e divulgação dos elementos regionais expresso pela música, quanto pelas expressões artísticas do conjunto da obra. São Paulo, 21 de novembro de 2023. Professor Dr. Pascoal Barretti, reitor. Para constar, eu, professor Dr. Erivaldo Antônio da Silva, secretário-geral da Universidade, lavrei o presente termo, que assino, juntamente com o magnífico reitor e a senhora Patrícia Tereza Maia Boldrin, São Paulo, aos 14 dias do mês de dezembro de 2023. Então, agora a assinatura do secretário-geral, e a posição das assinaturas, nesse termo de outorga. E agora, como ato contínuo, anunciamos a entrega do diploma pelo magnífico reitor da Unesp. Então, convido a senhora Patrícia Maia à frente da mesa, aqui, por gentileza, para receber das mãos do nosso magnífico reitor, Pascoal Barretti, o diploma em memória ao Rolando Boldrin, doutor honoris causa Rolando Boldrin. Então, a entrega do diploma aqui pelo magnífico reitor da Unesp, a senhora Patrícia Maia Boldrin. Também a placa de homenagem. Também convidar a vice-reitora da Unesp, professora Maísa Furlan, para proceder à entrega da placa de homenagem. Professora Maísa Furlan agora entregando a placa de homenagem, especialmente feita aqui para esta solenidade, e onde está escrito: a Universidade Estadual Paulista, Júlio de Mesquita Filho, Unesp, concede a presente homenagem ao senhor Rolando Boldrin, em memória, inesquecível e saudoso artista pleno, grande incentivador da cultura popular brasileira, em reconhecimento ao seu grandioso talento, de dedicação ímpar e imenso amor com que nos brindou durante sua longa e profícua vida artística, levando ao grande público os valores da cultura popular brasileira de raiz. Conselho Universitário da Unesp, São Paulo, 14 de dezembro de 2023, professor Dr. Pascoal Barretti, reitor.
E agora, das mãos do professor José Matelli, receberá as flores, também como forma de homenagem neste momento. Muito obrigado. Pedir, então, a gentileza de voltarem aos seus lugares. As suas flores aqui. A Eliane vai cuidar bem delas, tá bom? E convidar, então, a senhora Patrícia Tereza Maia Boldrin, acompanhada do senhor Saulo Pinto Muniz, Saulo Laranjeira, né, para aqui o pronunciamento, esse discurso, neste momento. Então, com a palavra, a senhora Patrícia. Bom dia a todos, a todas. Obrigado, nossa querida Patrícia, por esse convite em participar dessa homenagem ao mestre Rolando Boldrin. O Rolando foi para mim uma fonte de inspiração, uma referência da maior importância que me fez também ir por esse caminho de ter como missão divulgar a cultura brasileira, a cultura de raiz, a cultura popular. Eu sou filho do Jequitinhonha, Minas Gerais, e tem um programa em Minas Gerais chamado Arrumação, um projeto da TV Cultura de Minas chamada Rede Minas, que estamos comemorando esse ano 35 anos com esse compromisso de divulgar a cultura regional. Inclusive, eu estou numa fase assim, de muita emoção, de muito contentamento, agradecendo a Deus a todo segundo, porque conseguimos, por intermédio da Fundação Clóvis Salgado, em Belo Horizonte, voltar com mais uma temporada do nosso programa. Gravamos 35 programas no Palácio das Artes, que estreia agora, dia 17, às 11 horas da manhã de domingo. Então, o Boldrin foi extremamente generoso, muito particularmente comigo e com muitas pessoas, eu sei disso, sou testemunha. Tive várias vezes no programa Som Brasil, no Senhor Brasil, antes até Som Brasil, depois Senhor Brasil. E o Boldrin foi de extrema generosidade comigo, porque ele, em um momento que eu precisei da presença dele, em comemoração ao nosso programa Arrumação em Minas, eu fiquei receoso, eu vi o Patrícia, eu falei, eu vou convidar o Boldrin, e ele não é tão fácil assim de ir ao programa de televisão e tal. Como se sabe, um dos programas que ele foi da Hebe Camargo e tal. Eu falei, meu Deus, e aquele irmãozão maravilhoso, ele saía lá da Granja Viana, a gente ia lá para o Conjunto Nacional tomar café, e falou, acho que eu estou com a moralzinha aqui, eu vou convidar o Boldrin. E aí não deu outra, eu falei, Boldrin, eu vou comemorar a Arrumação, acho que 25 anos, 30 do programa Arrumação, ou era meu aniversário, uma coisa assim. E eu gostaria muito que você fosse ao meu programa e apresentasse o programa comigo, as atrações e tal. Ele falou, diga a hora e a data. E lá esteve Boldrin comigo e tal. Depois, em outra oportunidade, fizemos juntos no Palácio das Artes um show chamado Vamos Matutar, eu e Rolando Boldrin. Então, são momentos assim apaixonantes na minha vida, que eu agradeço muito a Deus e agradeço muito a existência. O Boldrin tirou o Brasil realmente da gaveta. Ele, como disse o professor, com um texto maravilhoso, o professor queria ter acesso ao professor Alexandre. Que texto fantástico, gostaria de ter acesso a esse texto e tal. O Boldrin teve esse papel importante de tirar o Brasil da gaveta, trazer dignidade realmente para a cultura caipira, com todo zelo, com todo cuidado, com todo talento, com toda a verdade acima de tudo, que lidar com cultura popular, com folclore, ou você tem verdade, sentimento de pertencimento, ou fica uma coisa caricata. E não é o caso do Boldrin, não é meu caso, e não é o caso de muitos outros artistas voltados para a cultura popular. Então, por isso que eu agradeço muito em ter ele como fonte de inspiração para o meu trabalho. E sou cantor também, e sou
humorista, mas quem está falando aqui é Saulo Laranjeira. Não é o deputado João Plenário, não. Está ouvindo? Quem está falando aqui é um homem sério. Mas eu gostaria de ter a oportunidade de declamar 2 poemas. Com certeza o Boldrin já deve ter declamado e tal, porque é de um poeta caboclo que com certeza ele admirava muito, que é Nhô Bento, poeta paulista e tal. E um outro é um poema que eu fiz, que me acompanha há muitos anos, sempre muito necessário, para me dizer, olha, o meu compromisso na minha vida, comigo mesmo, é isso aqui. E aí declamo esse poema. O primeiro poema do Nhô Bento, ele diz assim: feliz de quem tem boca para falar. É tão gostoso a gente conversar, falando, conversando, se entendendo numa prosa direita, a vida inteira se enfeita, que nem as plantas quando está florescendo. Quando a gente conversa sem brigar, tudo que a boca junta para falar, o pensamento adoça com melado. Açúcar ou rapadura de cana bem madura, que de tão doce fica até enjoado. Caboclo bom do meu sertão, quando ele trabalha, mesmo com a reza, que o machado, que a foice e a enxada vai rezando. Quando ele está plantando, Deus, a disfarçada vez num passarinho, diz assim: aô, quem plantou esse milho? Deus já ajudou meu filho. E o caboclo bom para no carreador, imaginando contente. O milho já granou, o feijão está coído, o mantimento é certo. Olha depois para o pasto, vê o chiqueiro perto, vê a filha que vai buscar água da fonte. A modo que foi ontem, que eu com a Tita casemos, e já tá a mocinha Júlia, tá em ponto de casar. Só pegar na agulha, no fogão não se aperta. É educadazinha, jeitosa, modo que anda arriscando os olhos com Zé Rosa. Será que ela tem pressa de me ver, avô? E nos brejar de taboa, a saracura assustada contra o pé de um cavaleiro a trote. Quebrei 3 potes, quebrei 3 potes, quebrei 3 potes, quebrei 3 potes. Caboclo bom do meu sertão, a modo por que isso faz tão pouco de nós. É hora de mostrar para o mundo inteiro que o brasileiro agora vai juntar a fiarada toda e fazer que nem um pai quando junta os fios e vai dizer para cada fio uma empreitada. Não precisa mentir, não carece roubar, não carece escravizar. O Brasil é grande, como grande é a nossa fé, de um dia ver todo brasileiro plantando a semente da paz, da justiça, do amor, da harmonia e da alegria. Que assim seja. E o meu poema diz assim: para quem é das Minas Gerais, duro é sair de casa e mudar de lugar. No entanto, saímos. Sair de casa é quem não sai a caramujo. Mesmo assim, tenho visto alguns correndo trecho, levando casa, levando tudo, naquele lentamente que marca os bichos lentos, mas apesar de tudo, obstinados em suas viagens. Se caramujo vai daqui a ali, já viajou 10 mundos. Que dirá gente que não leva a casa nas costas, mas sim carrega seus vivos e mortos, plantados e colhidos, mais dezenas de memórias na cabeça. Assim eu corro o trecho, equilibrando no pico da memória meus idos mineiros, onde me fiz homem. Onde eu for, carrego todo um vale. Vai a meu arreboque, assim como o tiro desta matolagem, vale do Jequitinhonha, que sempre trago comigo, para eventualidade ter que mostrar que sou gente e não bicho. Pois do que canto, do que falo, tudo são memórias. Arte brasileira misteriosa, que eu nunca acabarei de desvendar em seus brilhos mágicos, nem mesmo na 10ª vida que terei, no mesmo renascer mineiro. Já nasci mais de 100 vezes, Deus quis, no mesmo lugar. Todas as vidas juntadas me fizeram ser este palhaço, cantador que corre trecho, levando os causos de um pequeno vale, na imensidão de ser brasileiro.
Ufa, falar já é difícil. Depois do Saulo, então. Obrigada, Saulo, de coração. Saulo é muito Rolando. Bom dia a todos. Obrigada pela presença. Magnífico reitor. É uma alegria, uma emoção enorme estar aqui hoje com vocês, nessa cerimônia tão importante, tão bonita, não só para mim, mas para todos que amavam e admiravam Rolando. Hoje a universidade acolhe e recebe este grande homem que, acima de tudo, do início ao fim de sua vida, amou o Brasil. Hoje, coube a mim, sua companheira, a tarefa honrosa de receber esse título e de dizer algumas palavras. Ter sido companheira dele, de vida, de trabalho, durante 18 anos, foi uma experiência intensa, de muito amor e muito aprendizado. Digo por mim e pelas minhas filhas, que tiveram nele um exemplo de pessoa ética, generosa e um pai muito amoroso. Acompanhei de perto esse modo de ser totalmente diferente. Eu diria, um jeito boldriniano de ser. Sempre centralizador, de opinião muito forte, às vezes com respostas duras e ásperas, para que não ficasse dúvida nenhuma sobre o seu ponto de vista. A palavra que ele mais dizia era não. Às vezes, até antes da pessoa concluir o pedido. Ele só fazia aquilo que acreditava. Nunca aceitou participar de nada que não fosse contribuir com sua carreira e com seu modo de pensar, mesmo que isso pudesse lhe render um bom dinheiro. Falar de Rolando como pessoa e artista é a mesma coisa. Não são partes separadas. Ele era autêntico, íntegro, sempre ele mesmo. Definir uma pessoa, um legado, é uma tarefa difícil e, em geral, controversa. De algum modo, sempre sujeito às mudanças do tempo e da história. A grandeza de alguém não se mede apenas por suas palavras ou por seus gestos, mas, sobretudo, pela força com que essas palavras e esses gestos são capazes de ecoar na vida das pessoas. É no outro que se mede a grandeza de alguém. Aquilo que se chama legado, como o próprio termo diz, fala de uma partilha, de uma entrega, de doação. É aquilo que fica, atravessa o tempo, se imortaliza naqueles que virão. Aí que se pode dimensionar algo como a grandeza e o legado de alguém. Assim era Rolando Boldrin. Ele trazia em si um modo de ser, um exemplo, uma postura. Sobretudo um guardião, zeloso da história, a nos ensinar a amar o Brasil de carne e osso, e não de forma utópica, mas real. No encontro de todos nós com a brasilidade. Presente num caos bem-humorado, numa declamação emocionada, ou em uma canção interpretada lindamente por ele. O país esquecido, nele, ganhava história.
era agora contada, cantada e encantada. A beleza com que o artista viu seu país emocionava a todos nós. E assim aprendíamos, por meio dos seus olhos de poeta, a ver um outro Brasil. País cuja força e originalidade se expressam por todas as artes. Brasil em que todos éramos um pouco mais do que apenas cada um de nós. Rolando Boldrin nasceu em São Joaquim da Barra, 22 de outubro de 1936, sétimo dos 12 filhos do seu Amadeu e Dona Alzira. Como tantos brasileiros, de origem humilde e de família não abastada. Estudou apenas o primeiro ano do grupo. Seu pai dizia que a escola era algo temporário, apenas para aprender a ler e escrever, e que logo teria que ter um ofício. E é isso que dá ao dia de hoje um significado ainda mais especial. Rolando Boldrin não teve a oportunidade do estudo formal quando criança. Hoje, esse menino do interior, que cursou apenas o primeiro ano do grupo, recebe o título de doutor honoris causa dessa universidade. Ficando ao lado, assim, de figuras como Milton Santos, Celso Laffer, Mia Couto, Adélia Borges, entre outros, agraciados por essa casa com esse título. O menino autodidata, formado ao longo de sua vida, guiado por sua avidez inesgotável por aprender, hoje é reconhecido por essa casa, por seu compromisso com os valores humanos mais essenciais, nas artes, na cultura e na educação. Hoje ele recebe o título de doutor, por sua importância para a nossa história, nossa cultura e nosso país. Sejamos dignos desse legado, desse grande homem, homem de um grande país, cuja obra terá sempre seu lugar de salvaguarda, em cuja continuidade, respeito, preservação, teremos cada um o nosso lugar de brasilidade. Se posso deixar uma mensagem em nome dele hoje, em nome desse legado, dessa obra e desse homem, gostaria que fossem palavras em defesa da cultura do nosso país, da nossa educação e... Peraí. Da nossa educação, da nossa cultura, valores que ele tanto respeitou e para quais tanto contribuiu. Que ele permaneça vivo em nós, em obra e em exemplo, nos inspire sempre a respeitar os valores humanos. Seu legado permanece vivo, urgente e necessário. Rolando Boldrin permanecerá vivo em nós.
Convidar agora, novamente, o músico Mazinho Quevedo para mais 2 apresentações musicais. Mazinho Quevedo, para coroar este momento de emoção, em homenagem a Rolando Boldrin e a senhora Patrícia Maia e os familiares. Por favor. Confesso que eu não estava preparado agora depois. Mas evocar o Boldrin, né? Parece que ele não se foi, né? E conhecendo ele e a personalidade dele, e através da própria música dele, ele chega aqui e fala, não, eu fui. E fez uma canção para isso, né? Passarinho, porque eu vim sozinho, a viola dele, vim parando espantado, encantado com as pedras do caminho. Vou chegar cedinho, a viola e dele, esperando encontrar o amor que é das velhas toadas canções e modas da gente cantar nas quebradas dos grandes sertões. A poeira do velho estradão, deixei marcas no meu coração e nas palmas das mãos e dos pés, os catiras de uma mulher. Essa hora da gente se embora doída, como é dilurida, eu a viola e dei. Eu vou embora e na hora vai cantar passarinho, que eu vou sozinho, eu a viola e dei, vou parando espantado, encantado com as pedras do caminho, vou chegar cedinho, a viola eu e dei, esperando encontrar o amor que é das velhas toadas canções e de modas da gente cantar nas quebradas dos grandes sertões. A poeira do velho estradão, deixei marcas no meu coração e das palmas das mãos e dos pés, os catiras de uma mulher. Essa hora da gente ir embora doída, como é dilurida. Nós, Boldrin, a viola e Deus.
Isso. Obrigado. Muito obrigado, Mazinho Quevedo, por sua apresentação, por carregar ainda com mais emoção este momento, já tão emocionado, né? Agora, gostaríamos de convidar para o seu pronunciamento a vice-reitora da Unesp, professora doutora Maísa Furlan. Senhoras e senhores, bom dia. Bem, inicialmente eu gostaria de cumprimentar nosso magnífico reitor, professor Pascoal Barretti, em nome do qual eu cumprimento todas as autoridades acadêmicas presentes, excelentíssimo senhor professor José Alexandre Matelli, diretor da Faculdade de Engenharia e Ciências do campus de Guaratinguetá, excelentíssimo professor Erivaldo Antônio Silva, nosso secretário-geral, e a nossa querida senhora Patrícia Tereza Maia Boldrin, esposa do nosso homenageado nesta cerimônia, Rolando Boldrin, aqui em memória, em nome da qual eu cumprimento todos os familiares presentes. É uma honra e um grande privilégio tê-los aqui hoje na nossa Unesp. Gostaria também de cumprimentar nossos conselheiros, pró-reitores, e saudar aqui a presença do Mazinho Quevedo, que nos brindou aqui hoje, e talvez nos brinde ainda, com sua música e a sua viola. Saudar também o senhor Saulo Laranjeira, pela declamação aqui, de coisas tão lindas, de frases tão singelas. Bem, em Amor de um Violeiro, Rolando Boldrin escreveu e cantou. Vou tentar, hein, seu Saulo, vou tentar falar aqui, declamar alguma coisa. No braço de uma viola, verdade seja bem-vinda. Que acabe o choro, que seja o amor a coisa mais linda. Eu sou de agora e de sempre, me dói a dor de quem chora. Por isso eu sou violeiro, e num braço de uma viola, quem quiser me abrace forte, e eu abraço primeiro. Sinto a vida, sinto a morte, do amor de um violeiro. Não tem como não se emocionar com a sensibilidade das canções escritas e eternizadas por Rolando Boldrin, com voz diferenciada, mas certamente seu maior legado é o resgate da música caipira brasileira, por meio de atrações musicais eternas, com forte apelo à cultura popular brasileira. Mesmo não estando aqui entre nós, ele nos deixou sua arte, cantando seu amor pela vida caipira e contando causos. É o nosso hoje honore causos, né, como diz o professor Matelli, que retrata de forma íntegra a verdade, a ingenuidade, a pureza da alma humana. Rolando Boldrin nos deixou a preservar a cultura, na essência da palavra. De acordo com Stuart Hall, um importante sociólogo britânico jamaicano, a cultura é o elemento principal na constituição da identidade, que é o que faz uma comunidade, seja ela local ou global, ser coesa e ter valor de distinção no mundo. É a cultura que nos torna únicos em relação ao mundo. Deste modo, por meio de seu legado de vida, o ator consagrado que canta, declama poesias e conta histórias.
Conseguiu não apenas construir uma carreira brilhante, tanto nos palcos como nas telas, mas um legado cultural da maior importância. O programa Som Brasil, criado pelo artista em 1981, começou no rádio, migrou para a TV, depois apresentou os programas Empório Brasileiro na TV Bandeirantes e Empório Brasil no SBT. Na TV Cultura estava à frente do Senhor Brasil desde 2005. Nestes programas se observa o esmero na programação que tirou o Brasil do sertão. Compartilhamento de conhecimentos verdadeiras, joias da música caipira de raiz e artistas representativos de todas as regiões do nosso país. O cenário do programa, e aqui quando eu entrei eu achei assim maravilhoso, ele está aqui, né, um bocadinho retratado, né, já era uma revisita ao simbolismo da cultura embutida no mundo caipira. Em seu programa, o cenário privilegiava os artesãos brasileiros. Então, aqui. E era circundado por imagem dos artistas que fizeram a nossa história, escrita, falada e cantada. Embora tenha saído do interior de São Paulo, da cidade de São Joaquim da Barra, alcançado exposição nacional e internacional, sempre manteve os princípios, a singeleza, a simplicidade do homem do interior. Na música, o Boldrin gravou 174 obras de diversos estilos musicais ao longo de 60 anos da sua carreira. Além do rádio, da música e da televisão, Boldrin também trabalhou no cinema, com os filmes Doramundo, Tronco, o filme da Minha Vida. Agradecemos aqui principalmente a TV Cultura, que manteve por 17 anos na programação o programa que imortalizou a cultura brasileira e, na forma mais essencial, a preservação do patrimônio histórico-cultural, que nos permitiu resgatar e conhecer parte da nossa história e tudo que a envolve. A Unesp, como uma universidade caipira, somos consideradas a Universidade Caipira, espalhadas, né, por esses sertões todos do estado de São Paulo, reconhece no trabalho de Boldrin preservação, valorização dos elementos culturais do povo brasileiro e seu compromisso de manter viva sua identidade por meio da arte, das tradições e dos valores do nosso povo. Honra, alegria e privilégio é o que nós estamos sentindo hoje, senhora Patrícia. É um momento muito sublime para a nossa universidade. Né? E a universidade reverencia Rolando Boldrin e seu legado humano, seu legado artístico e seu legado cultural. Muito obrigada pela presença de vocês e muito obrigada por Rolando nos trazer e nos remeter à nossa fiel identidade. Muito obrigada. Para o seu pronunciamento, convidamos o magnífico reitor da Unesp, professor Dr. Pascoal Barretti. Excelentíssima senhora Maísa Furlan, vice-reitor da Unesp, em seu nome eu saúdo o Conselho Universitário, aqui presente, senhor Erivaldo Santos, secretário-geral da Unesp, José Alexandre Materi, diretor da Faculdade de Engenharia em Guaratinguetá, senhora Patrícia Tereza Maia Boldrin, esposa do nosso homenageado, senhoras e senhores, bom dia. Paulista de São Joaquim da Barra, sétimo filho de uma família de 12 irmãos, Boldrin nasceu em 22 de outubro de 1936. Precoce, desde pequeno tocava viola. Aos 12 anos, começou uma empreitada musical com seu irmão, formando a dupla Boy e Formiga, os pequenos maiorais da viola, como eram conhecidos na cidade interiorana. Faziam sucesso os meninos.
Mas, embora a amasse, São Joaquim ficou pequena para ele. Aos 16 anos, Boldrin partiu para São Paulo, em busca de novos horizontes profissionais que surgiram inicialmente no rádio e no teatro. Fez parte dos grupos Oficina e Teatro de Arena, fundamentais na história do teatro brasileiro. Como ator, agora na TV, Boldrin atuou em mais de 30 novelas, várias delas consideradas clássicos da teledramaturgia nacional, O Direito de Nascer, As Pupilas do Senhor Reitor, Mulheres de Areia, A Viagem e Os Imigrantes. No cinema, como já dito, esteve nos filmes Doramundo, Tronco e Filme da Minha Vida. Um dos momentos mais marcantes de sua trajetória foi Mulheres de Areia, na TV Tupi. Era seu personagem quem matava a tiros Raquel, a perversa irmã de Ruth, ambas interpretadas por Eva Vilma, na primeira versão da trama de Ivani Ribeiro. Naquela época, Boldrin já fazia história no imaginário popular, que acompanhava ansiosamente os passos das gêmeas. O Brasil se rendia à TV como veículo de comunicação e diversão, e Boldrin, o violeiro de São Joaquim, lá estava ocupando seu espaço como ator. Registre que Boldrin considerava-se fundamentalmente, como já foi dito, um ator, o seu trabalho e a vida toda. Radioator, ator de novela, de teatro, de cinema, um ator que canta, declama poesias e conta história, como já dito, dizia ele. Para as gerações mais novas, no entanto, Boldrin era muito mais conhecido como apresentador do programa de muito sucesso na TV. Sua estreia se deu em 1981, na concepção e apresentação do Som Brasil, apresentado nas manhãs de domingo na Rede Globo. O programa que fez um enorme sucesso, teve Boldrin à sua frente até 1984. Posteriormente, a mesma concepção foi utilizada em outras produções levadas ao ar em diversas emissoras comerciais. Finalmente, em 2005, Boldrin estreou O Senhor Brasil, na TV Cultura de São Paulo. Em um cenário construído todo ele a partir de peças de artesãos brasileiros, sua figura icônica, de cabelos brancos e possuidora de imensos olhos azuis, nos guiava com um outro Brasil, muito diferente daquele que nos é impingido diariamente via meios de comunicação e redes sociais. Nos diversos horários em que eram retransmitidos na TV, seus programas nos transportavam para um país profundo, rico, capaz de nos emocionar e nos fazer acreditar em sentimentos que julgávamos não mais existissem, embotados por uma realidade crua, áspera e desalentadora. Boldrin tinha a extraordinária capacidade de descobrir talentos e generosamente compartilhá-los com sua imensa rede de admiradores, conquistados por um trabalho árduo, sério e comprometido com aquilo que era o Brasil, que o Brasil tem de melhor. Naqueles minutos mágicos, era possível acompanhar um repentista trazido do interior de um estado nordestino, ouvir a sanfona de um instrumentista do Rio Grande do Sul e maravilhar-se com a voz de uma cantora amazonense. Boldrin, com sua incrível sensibilidade, nos possibilitava navegar pelas canções de Chico, Milton e Taiguara, pelas harmonias de Cartola e Lupicínio, as letras de Dolores, o samba de Paulinho da Viola e João Nogueira. Mas não se esquecia dos novos talentos da nossa cultura, pedras preciosas a serem garimpadas, a serem lapidadas nas mais diversas regiões deste imenso país. E havia os causos maravilhosamente contados pelo Senhor Brasil. Ninguém conseguia resistir a eles. Pela voz, entonação, trejeitos, olhares e gestos, Boldrin desafiava e desfilava personagens, situações, comédias e dramas, descortinando o país e a alma brasileira. Ríamos e chorávamos ao ouvirmos seus causos. Era o verdadeiro Brasil que ali estava, na interpretação de um caipira do interior paulista. Ele dizia: eu não falo inglês nem francês, falo joaquinês, a língua da minha terra, São Joaquim da Barra. Quando deixei de gravar disco compacto e fui para o RP, me diziam que o nome era long play. E eu falava, long play não, é disco grandão. Em suma, Boldrin tirou o Brasil da gaveta, como já foi dito, e não tenho dúvidas de que aquelas horas semanais nos revigoravam, nos injetavam ânimo e força. Seus programas eram abertos por uma composição dele próprio, intitulada Vida e Vida Marvada, já hoje cantada aqui. Boldrin nos deixou em 22, viajou fora do combinado, como já foi dito, e como costumava dizer, deixou uma imensa lacuna de comprometimento e amor à cultura brasileira, e seu legado deve servir de inspiração para que façamos o mesmo. Tolstói afirmava que se queres ser eterno, começa por pintar a sua aldeia. Boldrin, ao descortinar o Brasil profundo e popular, tornou-se eterno.
querido Rolando Boldrin, a Unesp, ao lhe conceder o título de doutor honoris causa, irmana-se oficialmente no reconhecimento ao seu imenso trabalho em prol da cultura brasileira. Nada mais justo para uma pessoa que todo o país conhecia e reconhecia como o Senhor Brasil. Rolando, presente. Rolando presente. Rolando presente. Como bem disse, então, aqui o nosso magnífico reitor, e não poderíamos encerrar esta cerimônia, e antes de nos encaminharmos para este encerramento, sem antes ouvirmos o que tem a nos dizer o inesquecível e saudoso artista pleno, doutor honoris causa, senhor Rolando Boldrin. Se eu morrer antes de você, faça-me um favor. Chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase. Essa aqui, Foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Então, senhoras e senhores, estamos chegando agora ao encerramento. Gostaríamos de anunciar, então, neste momento,
a saída da comissão de honra e da homenageada, aqui da mesa diretora. Então, convidar a comissão de honra para vir até aqui, a mesa, e junto com a homenageada, saírem, bem como também anunciar o encerramento deste ato solene pelo magnífico reitor, o professor Dr. Pascoal Barretti. Agradeço à Escola Paulista de Magistratura, da pessoa do seu diretor, desembargador José Maria Câmara Júnior. Agradeço aos familiares e amigos do doutor honoris causa, senhor Rolando Boldrin, sua esposa, seus amigos, o violeiro Mazinho Quevedo, o senhor Saulo Pinto Muniz. Agradeço à Comissão Permanente de Eventos Cerimonial da Unesp, Assessoria de Comunicação, Imprensa e TV Unesp, ao professor Paulo Moura, coordenador da Coordenadoria de Cultura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Unesp, e ao senhor Lenir Boldrin pelo apoio para a realização deste evento. Declaro encerrada a solenidade de outorga do título de doutor honoris causa em memória ao senhor Rolando Boldrin.